Olá a todos, tudo bem? Ronaldo Paiva aqui e hoje, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, itens 11. Esquecimento do passado. Item 11. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem? Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente ou, então, exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as quem odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daquelas a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, ortogou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu, nasce qual se fez, em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito nas vésperas e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, com a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Mas, na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. E assim, queridos irmãos, encerramos a leitura de hoje. Fique agora com os comentários. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, capítulo 5, item 11. Que legal! Devagarzinho estamos avançando no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Na oportunidade do estudo de hoje, o tema é esquecimento do passado. E eu gostaria de fazer 3 pequenos áudios. O primeiro áudio é esse daqui, onde eu gostaria de realçar, melhor dizendo, a importância de compreendermos a sabedoria divina. O segundo áudio, eu gostaria de realçar 3 afirmações de Kardec. 3. Mais precisamente, ele coloca essas afirmações ali no parágrafo 4. E o terceiro e último áudio, para finalizar, também uma frasezinha, uma afirmativa não uma afirmativa, é uma frase que Kardec colocou no parágrafo 7, que me chamou muita atenção, que eu acredito que se a gente tentar fazer determinadas ações, nós tiraremos o máximo de proveito desse conhecimento que Kardec nos passa ali naquele parágrafo. Então vamos lá. Primeiro áudio é esse, então vamos ressaltar a sabedoria divina. Deus sabe o que nós precisamos para o nosso adiantamento, para a nossa evolução.
Deus é tão bondoso, tão justo e, na sua sabedoria infinita, ele pega e faz, olha, você vai se esquecer de tudo que você fez e viveu na vida passada, porque isso não importa para você. Importa o que você está trazendo na sua bagagem. O que tem na sua bagagem atual? Então, o que você tem hoje é o que importa e que precisa ser melhorado. O que passou, passou. E esquece e vai viver essa vida de uma tal maneira que você tenha a oportunidade, através do seu livre-arbítrio, de melhorar, de evoluir. Por que isso é providencial, gente? Imagina quantas gravíssimas situações inconvenientes teríamos se lembrássemos que aqueles que nós hoje convivemos, muitas vezes, frequentemente, como Kardec diz ali no parágrafo 2, foram pessoas que nós fizemos mal para eles na vida anterior. Ou, quiçá, eles fizeram mal para nós e que agora nós temos, através dessa oportunidade divina, de reparar os nossos erros. Aí Kardec vai e coloca ali no parágrafo 3. Deus nos deu, para o nosso adiantamento, justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. 2 pontos. O que é nos necessário? A voz da consciência e as nossas tendências instintivas. Para a gente falar sobre a voz da consciência, a gente vai entrar então nas afirmativas que Kardec fez do parágrafo 4 no próximo áudio. Olha que bacana aqui no parágrafo 4. Um verdadeiro quebra-cabeça que eu convido vocês a fazer análise desses 3 momentos, dessas 3 afirmativas de Kardec. Parágrafo 4, primeira afirmativa. Nasce como se fez. Kardec afirma que o homem traz o que adquiriu, nasceu como ele se fez. Ou seja, eu tenho o livre-arbítrio de criar a minha situação. Segunda afirmativa, aqui mesmo no parágrafo 4. Que aquilo que já foi corrigido não lhe resta nenhum traço. Kardec afirma que aquilo que está completamente corrigido não tem nenhum traço. Então, se eu nasço como eu me fiz, que eu trago aquilo que eu adquiri e que completamente nenhum traço tem daquilo que já foi corrigido, me resta o quê? Me resta entender que todas as minhas aflições, todas as minhas experiências ruins são extremamente necessárias para corrigir aquilo que ainda falta me melhorar. Faz sentido? 2 afirmações. Nasce como se fez e que daquilo que está completamente corrigido não lhe resta nenhum traço. Ou seja, restou apenas aquilo que eu preciso me melhorar. Vamos para a terceira afirmativa e fechar esse quebra-cabeça? Kardec afirma assim: as boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá a força necessária para resistir às más tentações. Kardec está afirmando que as boas resoluções são a voz da consciência, as boas resoluções tomadas. Como que você toma uma resolução? Como que você faz uma opção? Como você escolhe uma opção? Diante de situações. Você somente toma uma resolução diante de uma experiência. Ah, Ronaldo, agora faz sentido. Então, eu vim nessa encarnação diante de vários sofrimentos, diante de situações adversas necessárias para o meu aperfeiçoamento, para que eu tome decisões, livre-arbítrio, e que as boas decisões irão formar a minha consciência. E a consciência vai me advertir. Aí você vai fazer agora um exercício. Um exercício simples. Quando a gente começa a estudar Jesus Cristo, as suas passagens, os seus ensinamentos,
sobre a ótica espírita, com as explicações dos espíritos superiores, com as observações de Kardec, a gente começa a adquirir conhecimento e esse conhecimento vai começar a nos questionar. É a nossa consciência entrando em conflito. É um conhecimento antigo que a gente tinha, que deixava a gente fazer determinadas situações, ações, fazer determinados movimentos sem ter nenhum tipo de questionamento, sem ter nenhum tipo de cobrança. E agora é diferente. Com os novos conhecimentos, a gente começa a ter esses conflitos e a nossa consciência começa a nos cobrar. Vou dar um exemplo para ficar fácil de compreender. A pessoa que gosta de falar mal das pessoas. A pessoa que é fácil criticar, que é fácil encontrar defeitos, é fácil apontar o dedo. A maledicência para ela não é nenhum problema. Tá tudo bem, porque ela até então não tem o conhecimento de que isso é um problema. Quando ela tem o contato com o estudo da doutrina de Jesus Cristo, da doutrina espírita, quando ela tem conhecimento dos estudos de André Luiz, do choque de realidade, ela vai começar a ter um conhecimento que a sua consciência vai lhe cobrar. Quando ela entende que é errado a maledicência, que André Luiz nos mostra através dos seus vários relatos de quanto isso é ruim, quantos prejuízos se tem, os espíritos que estão nessa situação contam a André Luiz. Lê ação e reação para você entender o que eu estou querendo dizer. Que aí nós vamos ter então a nossa consciência nos cobrando, nos advertindo. Todas as vezes que a gente for fazer aquele movimento de maledicência, de apontar dedo, de começar a falar mal das pessoas, a gente vai se lembrar, opa, peraí, isso está errado, opa, peraí, isso está errado. Esse é um processo do despertar. Você adquiriu conhecimento, a tua consciência vai começar a te cobrar e a partir de agora, as boas resoluções que você toma irá reforçar essa voz da sua consciência e assim ela vai lhe dar força para resistir às más tentações. Você vai pensar 2, 3 vezes antes de falar mal dos outros. Agora essas afirmativas ficaram claras. O homem traz o que adquiriu. Ele nasce como se fez. De acordo com o que eu faço agora, eu terei uma experiência futura melhorada, pois tudo que eu consigo resolver nessa nossa existência atual, na minha próxima existência eu não terei nenhum traço. Então eu terei lá outras dificuldades, na outra existência eu terei outros desafios, eu terei outras aflições. As aflições atuais nada mais são do que oportunidade de nos corrigirmos dos problemas que ainda não resolvemos. Vamos para o próximo áudio para a gente finalizar esse item 11. Agora, no parágrafo 7, eu gostaria de chamar a atenção para a frasezinha final desse parágrafo, onde Kardec coloca assim: se sabe aproveitá-los. Se sabe é uma opção. Se é opção, eu gostaria de refletir com vocês. Esse parágrafo, Kardec nos mostra que aquele momento em que o espírito tem aquele momento de emancipação, quando nós estamos dormindo, o espírito tem esse momento de emancipação. E nesse momento ele pode então ter contato com as suas memórias, com as suas lembranças, e assim entender de melhor forma as suas dificuldades atuais. Ele pode compreender que é justo o que ele está passando atualmente. Isso traz mais conforto, isso traz mais resignação, traz mais confiança no nosso dia a dia. Por isso que Kardec coloca ali, se sabe aproveitá-los. Nós precisamos compreender que para nós podermos aproveitar esses momentos, nós precisamos nos aproximar cada vez mais dos bons espíritos, cada vez mais do nosso bom anjo da guarda. Precisamos então fazer o quê? Estudar. Procurar o estudo, procurar compreender através das passagens do Cristo que estão aqui no Evangelho, procurar estudar Kardec nas obras básicas, procurar nos aproximar de Deus cada vez mais em nossas preces,
capítulo 27, 28. 27 é como fazer a prece, 28 é prece para tudo. A gente tem prece aqui para tudo, no Evangelho mesmo. Prece para nós, prece para os obsessores, prece para os entes queridos em dificuldade, prece para tudo. Que quando nós temos, então, o entendimento do estudo, da prece, o entendimento da busca de nos mantermos o máximo possível em boas vibrações, nós iremos nos aproximar dos nossos anjos guardiões, nós iremos nos aproximar dos bons espíritos. E dessa maneira, quando a gente dorme, nós podemos aproveitar melhor esses momentos. É confortante, é consolador você começar a criar essa certeza interna aí dentro de você, isso é interno, que justifica, seja lá qual for o sofrimento que você esteja passando hoje, qual seja a sua dificuldade, que justifica isso sobre o prisma da justiça divina. Esse entendimento consola, esse entendimento conforta. E assim a gente encerra então o áudio de hoje, rogando a Deus Pai Todo-Poderoso que possamos refletir mais sobre essa leitura, que possamos buscar os estudos do ESD e das casas espíritas. Não sei se você é de Vila Velha ou de outro município. Se você ainda não participa dos estudos do ESD na FEJOG, todas as segundas-feiras, compensa buscar esse conhecimento, compensa buscar esse entendimento. Porque somente através de novas informações que nós poderemos criar uma base de conhecimento para a nossa consciência começar a nos questionar diante das situações do dia a dia. E assim nós teremos a oportunidade de fazer as boas escolhas que nos fará, em uma nova existência, reencarnações bem melhoradas, bem menos sofridas. Que Deus os abençoe e até a próxima.